Instruções para controlar o apetite ou instruções contra a gula. Richard Baxter, 1615-1691. O máximo que é necessário dizer para familiarizá-lo com a natureza e o mal desse pecado é dito anteriormente em meu capítulo, a pecaminosidade de agradar à carne. Mas algo mais particularmente deve ser dito, para mostrar o que é e o que não é o pecado da gula. 2. Mostrar as causas disso. 3. Para mostrar a você como isso é odioso. Familiarizá-lo com as ajudas mais específicas contra isso. E a gula é um excesso voluntário na alimentação para satisfazer o apetite ou algum outro fim carnal. 1. Às vezes é um excesso de quantidade, quando se come mais do que o adequado. Ou então pode ser um excesso na quantidade deliciosa, quando se dá mais atenção ao deleite e à doçura do que o adequado. 3. Ou pode ser um excesso na frequência ou duração da alimentação, quando os homens comem com muita frequência e ficam sentados por muito tempo. 4. Pode ser um excesso no custo ou preço, quando os homens se alimentam em taxas muito altas. A gula comum é quando é feita para satisfazer o apetite, com tal prazer que não ajuda a saúde ou o dever, mas geralmente prejudica o corpo ou a alma. O corpo sendo ferido pelo excesso, a alma é ferida pelo prazer desordenado. Sim, é uma espécie de glutonaria e excesso, quando os homens não jejuam ou se abstêm quando solicitados, daquilo que em outras ocasiões eles podem usar com moderação e sem culpa. Se um homem está acostumado a não comer excessivamente nem deliciosamente, mas se ele não se abstiver de sua dieta temperada, seja em um jejum público, ou quando sua luxúria exige que ele derrube seu corpo, ou quando seu médico o dieta para seu bem-estar-saúde, e sua doença seria agravada pelo que ele come. Isso é uma alimentação desordenada e excessiva para aquela pessoa naquele momento. Ou se o deleite que o apetite tem em um tipo de alimento que é prejudicial ao corpo prevalece contra a razão e a saúde de tal forma com a pessoa que ela não o tolera, é um grau de gula. Com isso você pode ver que não é a mesma quantidade que está em excesso em um que está em outro. Um trabalhador pode comer um pouco mais do que um que não trabalha. E um corpo forte e saudável pode comer mais do que o fraco e doente. Deve ser um excesso em quantidade para aquela pessoa em particular naquele momento, ou seja, quando para satisfazer seu apetite, ela come mais do que é proveitoso para sua saúde ou dever. 2. Assim também a frequência deve ser considerada com a qualidade da pessoa, pois uma pessoa pode racionalmente comer um pouco e com frequência para sua saúde, e outro pode comer luxuriosamente com mais frequência do que é proveitoso para a saúde. Eclesiastes 10, 16, 17. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança e os teus príncipes comem de manhã. Bem-aventurada és tu, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres, e os teus príncipes comem no devido tempo, para força e não para embriaguez. Queixes. E quanto ao custo, a mesma medida não deve ser dada a um príncipe e a um lavrador. Isso é excesso de luxo em um, que pode ser temperança e frugalidade em outro. Mas ainda assim, o custo excessivo, que considerando todas as coisas, faríamos. Mas bem de outra maneira, é excesso de quem quer que seja. 4. E no sabor da dieta deve-se admitir uma diferença. O homem mais feliz e saudável não precisa ser tão meticuloso quanto o doente. E o lavrador feliz não precisa ser tão particular, pois o estado e a expectativa exigem um pouco que os nobres e os ricos sejam. 5. E por muito tempo, embora sentar-se à mesa desnecessariamente seja um pecado para qualquer pessoa, o pobre feliz não é obrigado a gastar tanto assim como o rico pode fazer. E nem todo prazer na comida ou satisfação do apetite é pecado, mas apenas aquilo que é feito o fim dos homens, e não referido a um fim superior.
Mesmo quando o prazer em si não tende à saúde, nem o entusiasmo no dever, nem é usado para esse fim, mas para agradar a carne e tentar em excesso. Ludwig, as causas da gula são estas. A principal causa da glutonaria é um apetite desordenado, juntamente com uma mente e vontade carnais, que se baseiam em agradar a carne como sua felicidade. Quem anda segundo a carne, pensa nas coisas da carne. Essa gula, que se chama de demônio da garganta e demônio da barriga, é a primeira causa. A próxima causa da gula é a falta de razão forte, fé e apetite e mente espirituais, que devem afastar o glutão e levá-lo a prazeres superiores. Mesmo aqueles que são mais viris e nos quais consiste sua verdadeira felicidade. Aqueles que estão atrás do espírito pensam nas coisas do espírito. Somente a razão pode fazer algo para chamar um homem desta felicidade de uma besta, como aparece pelos ataques do filósofo aos epicuristas. Mas a fé e o amor, que banquetear a alma com iguarias mais doces, deve fazer a cura. 3. A gula aumenta muito com o uso. Quando o apetite é usado para ser satisfeito, será mais importuno e impetuoso, ao passo que um costume de temperança facilita e torna o excesso uma questão não de prazer, mas de fardo. Lembro-me de que, quando comecei a usar uma dieta prescrita, o que fiz por um tempo, por algumas razões especiais, parecia um pouco difícil por 2 ou 3 dias, mas em uma semana tornou-se um prazer e outro tipo de comida, ou mais, não era desejável. E acho que quase todos os que estão acostumados a apenas um prato e uma pequena quantidade, acham que mais é um problema e não uma tentação para eles. Ociosidade e falta de diligência em um chamado é uma grande causa de luxúria e gula. Embora o trabalho cause um apetite saudável, ele cura uma mente bestial e sensual. Uma pessoa ociosa tem tempo livre para pensar em sua barriga, o que comer e o que beber, e desejar isto e aquilo. Considerando que um homem que está totalmente envolvido em negócios legais, especialmente aqueles que encontram emprego para a mente e também para o corpo, não tem tempo livre para tais pensamentos. Aquele que está ocupado com sua vocação tem outra coisa em que pensar além de seu apetite. Outro incentivo à gula é o orgulho dos homens ricos, que para serem considerados bons donos de casa e viver de acordo com sua grandeza, fazem de suas casas lojas de pecado e tão ruins quanto cervejarias. Eles fazem de suas mesas uma armadilha, tanto para si mesmos quanto para os outros, por causa da fartura, variedade, sabor e custo da comida. É a honra de suas casas que um homem possa beber excessivamente quando quiser, e que suas mesas tenham excelentes provisões para a gula, e coloque todos os que se sentam nelas à prova de sua temperança, seja uma isca tão perto deles e tão cuidadosamente ajustados, podem tentá-los a romper os limites e a medida que Deus estabeleceu para eles. É uma coisa lamentável quando aqueles que têm o governo de outros e influência sobre as pessoas comuns pensam que sua honra reside em seu pecado. Sim, em tal curso constante de pecar, e considerarão uma desonra para eles viverem doce e saudável, temperança e ver que aqueles ao seu redor fazem o mesmo. E tudo isso é porque eles superestimam a conversa de epicuristas carnais e não podem suportar a censura de um porco. Ou então, porque eles próprios têm a mesma opinião e são tão gloriosos em sua vergonha. Filipenses 3, 18, 19, 6. Outro incentivo é o costume de exortar e importunar os outros a comerem cada vez mais, como se fosse um ato necessário de amizade. As pessoas se tornaram tão caridosas e egoístas que suspeitam umas das outras e pensam que não são bem-vindas, se não forem instadas a comer. E aqueles que os convidam pensam que devem fazê-lo para evitar a suspeita de uma mente tão sórdida.
Eu não nego, mas é adequado incitar qualquer um ao que é adequado para eles fazerem. E se virmos que a modéstia os faz comer menos do que é melhor para eles, podemos persuadi-los a comer mais, mas sem o devido desrespeito ao que é melhor. Para eles, os homens acham que é um elogio necessário provocar os outros cada vez mais a comer, até que eles o recusem peremptoriamente. Mas, entre os amigos mais familiares, dificilmente haverá alguém que admoeste uns aos outros contra o excesso, e os aconselhe a parar quando tiverem o suficiente, e diga-lhes como é fácil parar quando tiverem o suficiente. E diga-lhes como é fácil ultrapassar nossos limites e quão mais propensos somos a exceder do que a ficar aquém. E assim costume e elogio são preferidos antes temperança e fidelidade honesta. Você dirá, o que os homens pensarão de nós se não os persuadirmos a comer? Muito mais se desejarmos que eles não comam mais. Eu respondo, considere seu dever, mais do que os homens pensam de você. Prefira a virtude antes dos pensamentos ou respiração dos homens. Mas se você fizer isso com sabedoria, os sábios e bons pensarão muito melhor de você. Você pode facilmente deixá-los ver que você não faz isso com sórdida economia, mas com amor à temperança e a eles. Se você fala, mas quando há necessidade de comer mais ou menos, e se o seu discurso é primeiro em geral para a temperança, não o aplique até que você veja que eles precisam de ajuda na aplicação. 3. É inegável que as pessoas saudáveis são muito mais propensas ao excesso do que à falta de alimentação suficiente, e que a natureza é muito inclinada ao luxo e à gula, penso eu, tanto quanto a qualquer pecado. Esteja certo de que a gula é um pecado bestial, reprodutivo e odioso. E se é assim, não está claro que devemos fazer muito mais para ajudar uns aos outros contra tal luxo do que provocá-los a isso? Se não tivéssemos uma consideração maior pelo favor e consideração dos homens do que por Deus e pelo bem de suas almas, o caso logo seria decidido. 7. Outra causa da gula é que os ricos não estão familiarizados com o verdadeiro uso das riquezas, nem pensam na conta que devem fazer a Deus de tudo o que possuem. Eles pensam que suas riquezas são suas e que podem usá-las como bem entenderem, ou que eles são dados a eles como provisões abundantes para a sua carne. E eles podem usá-los para si mesmos, para satisfazer seus próprios desejos, desde que deixem algumas migalhas, restos ou pequenas coisas para os pobres. Eles pensam que podem ser salvos da mesma forma que o homem rico em Lucas 16 foi condenado. E aquele que teria avisado seus 5 irmãos para que não viessem àquele lugar de tormento, ainda assim não é um aviso para seus seguidores. Eles estão vestidos de púrpura e linho fino ou seda, e se alimentam suntuosamente ou deliciosamente todos os dias. E têm suas coisas boas nesta vida, e talvez pensem que merecem dar as migalhas a Lázaro, o que é como o que aquele homem rico também fez. Mas Deus um dia os fará saber que os mais ricos eram apenas seus mordomos e deveriam ter feito uma melhor distribuição de suas provisões e um melhor aproveitamento de seus talentos, e que eles não tinham nada de todas as suas riquezas dado a eles para qualquer satisfação prejudicial ou não lucrativa de seus apetites, nem tinha mais permissão para o luxo do que os pobres. Se eles soubessem o uso correto das riquezas, isso os reformaria. Outra causa da gula é o desconhecimento daqueles exercícios racionais e espirituais nos quais mais aparecem os deliciosos frutos da temperança. Um homem que é apenas um estudante, sério em qualquer estudo nobre, encontra muita serenidade e aptidão advindas da temperança e uma grande quantidade de nebulosidade em sua mente e embotamento em sua invenção advém da plenitude e do excesso.
Um homem acostumado a contemplações sagradas, meditação, leitura, oração, autoexame ou conversa espiritual acima ou com o coração, encontra facilmente uma grande diferença, como a temperança o ajuda e o luxo e a plenitude o atrapalham. Agora, esses epicuristas não têm conhecimento de tais obras sagradas ou viris, nem se importam com elas, e, portanto, não estão familiarizados com a doçura e o benefício da temperança, e não tendo gosto ou prova de seus benefícios, eles não podem valorizá-la. Eles não têm nada para fazer quando se levantam da refeição, a não ser conversar um pouco sobre seus negócios mundanos ou ir para seus esportes, simplesmente para esvaziar a barriga para outra refeição e estimular o apetite para que o luxo não diminua. Eles são como os israelitas que adoravam o bezerro de ouro e como os pagãos adoravam seu deus Baco. Êxodo 32:6. Eles se sentaram para comer e beber e se levantaram para brincar. Sua dieta é adequada ao seu trabalho. Suas vidas ociosas ou mundanas concordam com a gula. Se eles estivessem acostumados a trabalhar melhor, 9. Outra grande causa da gula é a bestial ignorância dos homens sobre o que é prejudicial ou útil para a própria saúde. Eles fazem de seus apetites sua regra para a quantidade e qualidade de sua comida, e eles pensam que a natureza os ensina a fazer isso porque lhes dá tal apetite. Mas esta é a medida para uma besta. E para provar que são bestas, eles, portanto, tomam isso como medida, como se suas naturezas não fossem racionais, mas apenas carnais. Ou a natureza não lhes deu razão para serem superiores e governantes dos sentidos. Como se eles não soubessem que Deus dá aos animais um apetite mais limitado, porque eles não têm motivos para limitá-lo. E não lhes dá a tentação de suas variedades delicadas ou dá-lhes alimentos correspondentes aos seus apetites. No entanto, Deus dá ao homem para ser o governador racional daqueles apetites que são para seu serviço especial e aptos a exceder. Se os suínos, os cavalos e o gado de um homem fossem todos deixados à mercê de seus apetites, eles viveriam apenas um pouco mais. Se a gula não é lícita na humanidade, o que é lícito nos brutos, então, por que eles não deveriam confessar o mesmo sobre o apetite? Os homens têm tanto amor pela vida e medo da morte que, se soubessem o quanto sua gula apressa sua morte, isso faria mais para contê-la ao máximo do que o medo da morte eterna. Mas eles julgam sua digestão por seu sentimento atual. Se eles não sentem seus estômagos doentes ou dispostos a vomitar, ou se nenhuma dor presente os corrige, então eles pensam que não comeram mais do que lhes faz bem, mas disso mais nos sentidos. 10. Outra grande causa da gula é que ela se tornou o costume mais comum. E não é uma desgraça, a menos que os homens comam até vomitar, ou em alguma medida extraordinária. E assim, à medida que todo homem vê outro usar, ele pensa que é moderação e é adequada para ele. Considerando que a ignorância de sua própria saúde tornou a gula quase tão comum quanto comer, com aqueles que não são restringidos pela pobreza ou doença. E assim todo homem é um exemplo do mal para o outro, e encoraja um ao outro no pecado. Se a gula fosse tão vergonhosa quanto a prostituição, sim, ou como é a embriaguez, e tão facilmente conhecida e comumente notada, isso contribuiria muito para uma reforma comum. 6. A grandeza do pecado da gula. Conhecer a grandeza do pecado é a parte principal da cura, para aqueles que apenas acreditam que existe um Deus. Portanto, a seguir, falarei sobre sua natureza, efeitos e acompanhantes, que o tornam um grande pecado e, portanto, devem torná-lo odioso para todos. 1. Luxúria e gula é um pecado extremamente contrário a Deus. É idolatria. Tem o coração que Deus deveria ter, e, portanto, os glutões são comumente e bem chamados de deuses da barriga e barrigas dos deuses. Porque aquele amor, aquele
Cuidado, aquele deleite, aquele serviço e diligência que Deus deveria ter. É dado pelo glutão à sua barriga e à sua garganta. Ele ama o prazer de seu apetite, melhor do que o prazer de Deus. Seus pratos são mais deliciosos para ele do que qualquer exercício sagrado. Seus pensamentos sobre sua barriga são mais frequentes e mais doces do que sobre Deus ou a piedade. Seu cuidado e trabalho são mais para que ele se agrade em comidas e bebidas do que para que ele possa garantir sua salvação e ser justificado e santificado. De fato, a Escritura lhes dá essa reprovação, Filipenses 3,19, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre, que se gloriam em sua vergonha, que se preocupam com as coisas terrenas, sendo inimigos da cruz de Cristo, isto é, carregando a cruz por Cristo, e para a crucificação da carne, e para as partes mortificantes da religião. Não, um ídolo tão devorador é a barriga, que engole mais por intemperança e excesso do que todos os outros ídolos do mundo. Lembre-se de que a própria vida do pecado está no apetite e no coração. Quando o coração de um homem está voltado para sua barriga, embora ele coma muito pouco porque é pobre, ele é um glutão de coração. Quando você fizer uma grande questão disso, o que você deve comer e beber para o deleite, e quando você toma isso como uma grande perda ou sofrimento, se você se sai mal e está preocupado com isso, e seus pensamentos e conversas são de sua barriga, e você não tem aquela indiferença se sua passagem é grosseira ou agradável, contanto que é saudável, como todas as pessoas temperadas têm. Este é o coração da gula, e é o coração que abandona a Deus e faz do apetite seu Deus. 2. Gula é autoassassinato. Embora não mate de repente, mata com certeza. Ele mata gradualmente. Os médicos mais sábios acreditam que a gula ou o excesso de comida ou bebida é a principal causa de morte, embora não seja a causa mais imediata. A gula não os deixará morrer fácil e rapidamente, mas os atormenta primeiro com várias doenças enquanto vivem. Você come mais do que a natureza pode precisar, e porque sente que isso não o incomoda ou o deixa doente, você pensa que isso não o prejudica, ao passo que gradualmente altera e vicia o temperamento do sangue e dos humores, tornando-o uma coisa grosseira, antinatural, inadequada para a devida nutrição do corpo. A gula transforma a massa nutritiva em uma mistura pesada e tóxica, do que aquele leite doce e nutritivo da natureza, vivificado com aqueles espíritos e calor bem proporcionado. É por isso que uma parte do corpo está contaminada pela corrupção, e outra consome como destituída de nutrição adequada. E os vasos sanguíneos, secretamente obstruídos pela grosseria ou outra incapacidade do sangue para percorrer seu círculo e realizar seus ofícios, é a causa de uma multidão de doenças lamentáveis. Podemos muito bem dizer que gula enriquece fazendeiros, enche cemitérios e apressa multidões prematuramente para seus fins. Talvez você diga que mesmo as pessoas mais moderadas têm doenças. A experiência me ensina a responder que, geralmente, as crianças podem ser vorazes e gulosas, seja em quantidade ou em qualidade, comendo coisas prejudiciais. E assim, quando a gula gerou a doença ou o colocou no assunto, toda a temperança que pode ser usada é pequena o suficiente para mantê-la sob controle por toda a vida depois. Muitos que foram levados às portas da morte pela gula foram preservados depois de muitos anos até uma velhice competente pela temperança, e muitos foram totalmente libertos de suas doenças. Julgue agora que gula assassina é e que inimigo da humanidade. A gula também é um inimigo mortal da mente e de todos os nobres empregos da razão. Incapacita os homens para estudos sérios e minuciosos e, portanto, tende a alimentar a ignorância e a manter os homens tolos. Isso incapacita muito os homens para ouvir a palavra de Deus, ou ler,
orar, meditar ou qualquer trabalho sagrado e os faz ter mais vontade de dormir. A gula os indispõe e os embota tanto que eles não têm vida ou aptidão para o seu dever. Mas uma cabeça limpa, não incomodada com seus alimentos sonolentos, fará mais e obterá mais em 1 hora do que um animal de barriga cheia fará em muitos. De modo que a gula é tanto um inimigo de todos os estudos religiosos e masculinos, quanto a embriaguez é um inimigo de um exército, onde os soldados bêbados são incapazes de resistir ao inimigo. 4. A gula também é inimiga da diligência, em todo comércio e vocação honestos, pois entorpece tanto o corpo quanto a mente. Torna os homens pesados, sonolentos e preguiçosos, e cuidam de seus negócios como se usassem um casaco de chumbo e estivessem acorrentados. Eles não têm vivacidade e entusiasmo e são mais aptos para dormir do que para trabalhar. 5. A gula é o efeito imediato de uma mente carnal e do condenável pecado de agradar a carne, antes descrito. Uma mente carnal é a própria soma da iniquidade e o nome próprio de um estado não regenerado. É inimizade contra Deus, e nem pode estar sujeito à sua lei, de modo que aqueles que estão assim, na carne não podem agradar a Deus, e os que andam segundo a carne morrerão. Romanos 8, 6, 8, 13. A carne. E quem serve a carne mais do que o comilão? 6. A gula é a criadora e alimentadora de todas as outras concupiscências. Ele mima a carne para alimentá-la e faz dela um sacrifício pela luxúria. Como esterco, o solo o torna frutífero, especialmente de ervas daninhas. Assim a gula enche a mente com ervas daninhas e vermes de pensamentos imundos, desejos imundos, palavras e ações. 7. A gula é um tipo de pecado vil e bestial. Para um homem colocar sua felicidade no mesmo prazer que um porco e fazer sua razão servir à sua garganta ou afundar em sua barriga, como se ele fosse apenas um barril a ser preenchido e esvaziado, ou como se ele tivesse sido feito apenas para levar comida da mesa para o monturo. Quão vil é esse tipo de vida! Sim, muitos animais não comerão e beberão excessivamente, como o epicurista glutão fará. 8. A gula é um consumidor perdulário e devorador das criaturas de Deus. O que você diria de uma pessoa que pegasse comida e bebida e jogasse no rio, ou de alguém que teria muito custo e esforço para obter a comida mais agradável que pudesse obter, simplesmente para jogá-la fora? O glutão faz pior. Era melhor dos dois jogar todos os seus excessos na vala, pois assim eles não machucariam primeiro seu corpo. E as criaturas de Deus não têm mais valor? Eles são dados a você para fazer algo pior do que jogá-los fora? Você gostaria que seus filhos usassem suas provisões dessa maneira? A gula é o pecado mais ingrato. Toma as misericórdias de Deus e as vomita como se estivessem em seu rosto. A gula leva suas provisões para o inimigo, até mesmo para o fortalecimento das concupiscências carnais, e vira todos contra si mesmo. Você não poderia ter um pouco de comida, mas da liberalidade e bênção de Deus, e você vai usá-lo para provocá-lo e desonrá-lo. 10. A gula é um pecado que transforma suas próprias misericórdias, riquezas e comida em sua armadilha e em sua ruína mortal. Você agrada sua garganta e envenena sua alma. Seria 1000 vezes melhor para você que você tivesse vivido derestos e da maneira mais pobre, do que assim ter transformado sua abundância em seu pecado condenável. Quando tiveres comido e te saciado, guarda-te para não te esqueceres do Senhor. Deuteronômio 6, 11, 12. Não me des nem pobreza nem riquezas, mas dá-me apenas o meu pão de cada dia. Provérbios 38. Eles comeram até terem mais do que o suficiente, pois ele lhes dera o que eles desejavam. Mas antes que eles se afastassem da comida que desejavam, mesmo enquanto ainda estava em suas bocas, a ira de Deus se levantou contra eles. Salmo 78, 29, 31, 11.
A gula é um grande pecado que desperdiça tempo. Quanto tempo é gasto em conseguir o dinheiro que é colocado para agradar a garganta, e então por servos em preparação para isso, e depois em longas sessões à mesa e banquetes, e não pouco, em tomar remédio para aliviar ou curar as doenças que causa, além de todo o tempo que é perdido na doença debilitante ou cortado pela morte prematura. Assim, eles vivem para comer e comem para frustrar e encurtar a vida. 12. A gula é um ladrão que rouba suas propriedades e devora o que lhe é dado para melhores usos, e pelo qual você deve prestar contas a Deus. É um pecado caro e consome mais do que serviria para muitos propósitos melhores. Quão grande parte das riquezas da maioria dos reinos é gasta em luxo e excessos. D. A gula é um pecado grande inimigo do bem comum. Príncipes e comunidades têm motivos para odiá-lo e restringi-lo como inimigo de sua segurança. Os homens não têm dinheiro para custear os encargos públicos necessários à segurança da terra, porque a consomem de barriga para baixo. Exércitos e marinhas devem ser pagos, e fortificações negligenciadas, e tudo o que tende para a glória de um povo deve ser combatido contra seu interesse pessoal, porque tudo é muito pouco para a garganta. Nenhuma grande obra pode ser feita para a honra da nação ou para o bem público. Nenhuma escola ou asilo construído ou doado, nenhuma faculdade erguida, nenhum hospital, nem qualquer trabalho excelente, porque as entranhas devoram tudo. Se fosse sabido quanto do tesouro da terra é jogado na pia por epicuristas de todos os graus, esse pecado seria desaprovado em mais desgraça. 14. A gula é um pecado muito agravado pelas necessidades dos pobres. Que incongruência é que um membro de Cristo, como ele seria pensado, deve estar se alimentando deliciosamente todos os dias e abundantemente com supérfluos abusados, enquanto outro está morrendo de fome e definhando em uma cabana o implorando na porta. Algumas famílias fazem pior e lançam suas iguarias e abundância para seus cães, enquanto milhares estão famintos e se alimentariam de bom grado de uma comida tão insalubre que os mata. Assim que o luxo mata o epicurista, esses homens acreditam que serão julgados de acordo com a alimentação dos pobres? Ou eles se consideram membros do mesmo corpo daqueles cujos sofrimentos eles tão pouco sentem? Coríntios 12, 26. Pode ser que você diga, eu alivio muitos dos pobres, mas ainda não há mais para ser aliviado enquanto houver alguém em perigo. É o maior pecado para você ser luxuoso. Se houver um pobre entre seus irmãos em qualquer uma das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe der, não seja duro de coração nem mesquinho para com seu irmão pobre. Ele precisa. Deuteronômio 15, 7. 8 não. Quantas vezes os pobres são oprimidos para satisfazer apetites luxuosos? Os pobres devem ter barganhas duras e uso difícil e trabalhar como cavalos e dificilmente conseguir pão para suas famílias, para que possam trazer tudo para os senhores de terra, que consomem o fruto do trabalho de outros homens em sua carne devoradora. 15. A gula é o pecado mais hediondo, por causa das calamidades comuns da igreja e dos servos de Cristo em todo o mundo. Uma parte da igreja é oprimida pelos turcos e outra pelo Papa, e muitos países são oprimidos pela crueldade dos exércitos e perseguidos por inimigos orgulhosos e ímpios. É adequado, então, que outros se espojem na sensualidade e na gula? Vocês se deitam em camas de marfim e descansam em seus sofás, comem cordeiros selecionados e bezerros gordos, dedilham suas harpas como Davi e improvisam em instrumentos musicais, bebem vinho em tigelas e usam as melhores loções. Mas você não lamenta a ruína de José. Portanto, você estará entre os primeiros a ir para o exílio. Seu banquete e descanso terminarão. Amós 6, 4, 7 é.
um momento de grande humilhação. E agora você está entregue ao luxo carnal? O Senhor dos Exércitos, chamou você naquele dia para chorar e lamentar, arrancar os cabelos e vestir-se de saco. Mas veja, há alegria e folia, matança de gado e matança de ovelhas, comida e comida, beber vinho. Comamos e bebamos, vocês dizem, pois amanhã morreremos. Isaías 22, 12, 316. Luxúria e gula são pecados muito impróprios para homens em tão grande miséria e incongruentes com o estado dos próprios glutões. Ó homem, se você tivesse apenas uma visão verdadeira de seu pecado e miséria, da morte e do julgamento e do terrível Deus a quem você ofende, você perceberia que jejum, oração e lágrimas são muito melhores para alguém em sua condição do que fartura. Tua carne devoradora. O quê? Um homem não perdoado, não santificado, no poder de Satanás, pronto para ser condenado se assim você morrer, pois assim devo supor de um glutão, por tal homem estar obtendo seu prazer carnal. Para um dives estar, se saindo suntuosamente todos os dias, que logo deve implorar por uma gota d'água para refrescar sua língua, é tão tolo quanto um criminoso festejar a caminho da forca. Sim, e muito mais. Pois você ainda pode evitar sua miséria. E outra postura se adapta melhor a você para esse fim. Jejuar e clamar poderosamente a Deus é mais adequado ao seu estado. Veja Jonas 3:8, Joel 1:14, 2:15, 17. A gula é um pecado tanto maior quanto mais prazer você tem em cometê-la. O pecado mais doce, voluntário e amado é o maior pecado, e poucos são mais agradáveis e amados do que isso. 18. Esses são os piores pecados, os que têm menos arrependimento. A gula está tão longe de ser verdadeiramente arrependida pelo luxuoso epicurista, que ele a ama, se preocupa e planeja como cometê-la, e a compra com o preço de grande parte de sua propriedade. 19. A gula é o maior pecado, porque é cometida com muita frequência. Os homens vivem nela como sua prática diária e deleite. Eles vivem para isso e fazem disso o fim de outros pecados. A gula não é um pecado em que raramente caem, mas é quase tão familiar para eles quanto comer e beber. Sendo transformados em bestas, eles vivem como bestas continuamente. 20. Por fim, a gula é um pecado que se espalha e, portanto, tornou-se comum, mesmo o pecado dos países, dos ricos e dos pobres, pois ambos os tipos amam seus ventres, embora ambos não tenham a mesma provisão para eles. E eles estão tão longe de serem advertidos um do outro, que são encorajados um pelo outro. O pecado da gula mal é notado em uma das centenas que vivem nela diariamente. Não há quase ninguém que o reprove ou se ajude contra ele, a menos que empobreça um ao outro, mas a maioria, por persuasão e exemplo, o encoraja, embora alguns muito mais do que outros. A esta altura, você pode ver que a gula não é rara, nem venial, pequeno pecado, e agora você pode ver também que não é de admirar que nenhum dos mandamentos proíba expressamente esse pecado, não apenas porque é um pecado contra nós, mesmo diretamente, mas também porque é contra cada um dos desmandamentos. Não pense que riquezas ou pobreza desculparão o pecado da gula, quando até os príncipes são restringidos tanto quanto de comer fora de época. Ai de você, ó terra, cujos príncipes festejam pela manhã. Eclesiastes 10:16. Se foi um dos grandes pecados pelo qual Sodoma foi queimada com fogo, julgue se a Inglaterra não corre perigo por isso. Leia, ó Inglaterra, e conheça a si mesmo e trema. Os pecados de Sodoma foram orgulho, gula e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam fora de sua porta. Ezequiel 16:494. As direções ou ajuda contra a gula. Direção I. Mortificar a carne, conforme as orientações do capítulo 4, parte 7. Subjugar suas inclinações e desejos, e aprenda a estimá-lo e usá-lo, mas como um servo.
Pense em que preço lamentável é um pequeno prazer glutão da garganta, para um homem vender seu Deus e sua salvação. Aprenda a ser indiferente se sua comida é agradável ao seu apetite ou não, e não dê muita importância a isso. Lembre-se de como é um pecado odioso, suíno e condenatório o coração de um homem estar voltado para o seu ventre. Todos os que são de Cristo crucificaram a carne com suas afeições e concupiscências. Gálatas 5:24. Direção Sundo. Viva fielmente a Deus e com prazeres espirituais duradouros. Então você obterá a medida de seu comer e beber, de sua tendência para esse fim superior. Não há como usar qualquer coisa inferior corretamente, até que você tenha primeiro resolvido bem o seu fim e use-o como um meio para isso. E observe até que ponto é um meio de graça. Direção terceiro. Veja toda a sua comida como provida e dada a você por Deus, e peça-a e a bênção dela em suas mãos. E então, isso o impedirá de usá-la contra ele. Ele é realmente um miserável, que tomará sua comida da mão de seu pai e a jogará em seu rosto. Aquele que pensa que está em dívida consigo mesmo por sua fartura, dirá como o tolo em Lucas 12. Alma, relaxe, coma, beba e divirta-se. Você tem o suficiente guardado para muitos anos. Mas aquele que percebe que é a mão de Deus que lhe fornece comida, a usará com mais reverência. É um agravamento horrível da gula desta era, que eles jogam os hipócritas nela. E primeiro, por costume, pedem a bênção de Deus sobre sua comida, e então se sentam e pecam contra ele com isso. Tais são as orações dos sensualistas hipócritas. Mas um discernimento sério de Deus como o doador ensinaria a você, quer coma, quer beba, faça tudo para a glória dele, de quem vem. Direção 4. Veja pela fé o sangue de Cristo como a causa de compra de tudo o que você tem. E então, certamente, você terá mais reverência ao sangue dele do que jogar o fruto dele na pia da sensualidade e fazer pior do que jogá-lo sobre o monturo. O quê? Cristo deve ser um sacrifício a Deus e morrer para recuperar para você as misericórdias que você perdeu. E agora você as lançará aos cães e agradará um apetite pecaminoso com elas? Jesus morreu para comprar provisões para suas concupiscências e para servir a carne com elas. Direção V. Não se esqueça de como o primeiro pecado veio ao mundo, mesmo comendo o fruto proibido. E deixe as criaturas mortas, cujas vidas estão perdidas por você. Lembre-se de você por aquele pecado que trouxe o fardo sobre eles por sua causa. E então, cada pedaço de carne que você vê aparecerá para você com este aviso escrito sobre ele, não peque como seus primeiros pais pecaram, por agradar ao seu apetite, pois esta nossa morte e o fato de você devorar a carne de seus semelhantes é o fruto desse pecado e o adverte a ser temperado. Divirta-se, não em excesso, na vida de seus semelhantes. Direção 6. Mantenha uma consciência terna e obediente, não se deixando perplexo escrupulosamente sobre cada pedaço que você come, como fazem as pessoas melancólicas, mas verificando seu apetite e falando sobre os mandamentos de Deus e ensinando-o a temer todo excesso sensual. É um coração sem graça, desobediente e sem sentido, que faz os homens obedecerem com tanta ousadia ao seu apetite. Quando o temor de Deus não está em seus corações, não é de admirar que eles se alimentem e se banqueteiem sem medo. Judas 12. Ou eles fazem uma pequena questão do pecado em geral, ou pelo menos desse pecado em especial. Geralmente, são as mesmas pessoas que não temem gastar seu tempo com ociosidade, diversões ou vaidade, e vivem no mundanismo ou nos desejos carnais, que vivem na gula. A barriga é um bruto que não vive pela razão, onde a consciência está adormecida e cauterizada. A razão e as escrituras pouco controlam um Deus sensual. Qualquer coisa servirá em vez de razão para provar que a gula é legal,
e para responder a tudo o que é dito contra ela. Não há como contestar o caso de um homem que está dormindo, especialmente se suas entranhas e apetite estiverem acordados. Você pode quase tanto usar a razão e as escrituras para evitar que um porco coma demais, ou persuadir um cão faminto de um osso, quanto para tirar um glutão do prazer de sua garganta, se ele já se tornou obstinado e venceu sua consciência pela incredulidade, ou acalmou-a com um opiáceo estupefato. Seu apetite então serve, em vez da razão e contra a razão. Então ele diz, eu sinto que isso me faz bem. Isto é, ele sente que isso agrada seu apetite. Como um suíno sente que sua comida lhe faz bem quando está prestes a explodir. E isso responde a tudo o que pode ser dito contra isso. Então ele pode sacrificar seu tempo e tesouro para sua barriga e fazer uma piada sobre a temperança de homens sóbrios, como se fosse apenas uma autoaflição desnecessária ou adequada apenas para algumas pessoas fracas e enfermas. Se o constante temor e obediência a Deus não governarem a alma, o apetite dominará. E se uma consciência sensível não for o porteiro, a garganta consumirá tudo o que o apetite desejar. Uma visão do céu ou do inferno, para despertar sua razão e consciência sonolentas, seria o melhor remédio para convencê-los da odiosidade e perigo desse pecado. Direção 7. Entenda bem o que é mais propício à sua saúde e deixe que essa seja a medida comum de sua dieta para quantidade, qualidade e tempo. Certamente sua própria natureza, se você ainda é homem, não deveria ter nada a dizer contra esta medida e, consequentemente, contra todo o resto das direções que a supõem. A natureza deu a você tanto a razão quanto o apetite. E a razão lhe diz que sua saúde deve ser mais considerada do que seu apetite. Espero que você não diga que Deus é muito rigoroso com você, ou que faria uma dieta muito pobre, desde que Ele permita que você, normalmente, escolha aquilo, quando você pode tê-lo legalmente, que é mais para sua própria saúde e não te proíbe nada, a não ser o que te faz mal. Que pagão ou infiel, que não é louco ou porco, não permitirá essa medida e escolha, assim como os cristãos? Sim, se você não acredita em uma vida futura, acho que deveria relutar em encurtar esta vida que agora você tem. Deus apenas evitaria que vocês se machucassem com seus excessos, assim como vocês evitariam que seus filhos ou seus porcos se machucassem. Embora Deus tenha outro fim nisso, e você também deve, a saber, que um corpo saudável possa ser útil a uma alma santa na obra de seu mestre, ainda assim é a saúde de seus corpos que deve ser seu fim mais próximo e imediato e à medida. A medida de comer é um descuido muito grande na educação dos jovens que não lhes sejam ensinados alguns preceitos comuns e necessários sobre alimentação, familiarizando-os com o que tende à saúde e à vida, e o que tende à doença, dor e morte. Não seria nada inútil ou desnecessário se os príncipes adotassem um curso que todos os seus súditos pudessem ter alguns desses preceitos necessários comuns familiarmente conhecidos. Como se fosse nos livros que as crianças primeiro aprendem a ler, junto com os preceitos de seu dever moral. Pois é certo que os homens não amam a morte ou a doença, e que todos os homens amam sua saúde e sua vida. E, portanto, aqueles que não temem a Deus seriam muito contidos em excesso, pelo medo da doença e da morte. Que vantagem isso seria? Para a comunidade, você pode facilmente perceber, quando você considera o grande tesouro que isso salvaria, além das vidas, saúde e força de tantos súditos. É certo que a maioria das pessoas não tem conhecimento considerável sobre qual medida é melhor para elas, mas a regra comum pela qual julgam é o apetite. Eles pensam que comeram o suficiente quando comem o quanto desejam e não antes.
Se pudessem comer mais com apetite e não passar mal depois disso, nunca pensariam que são culpados de gula ou excesso. Primeiro, portanto, você deve saber que o apetite não deve ser sua regra ou medida, seja para quantidade, qualidade ou tempo. 1. O apetite é irracional e a razão é a sua faculdade governante, se você for homem. O apetite depende dos desejos do corpo e não meramente da necessidade natural de comida. Um homem com hidropisia tem mais sede, mas tem menos motivos para beber. Embora frequentemente com febre maligna, um gole de bebida fria provavelmente seria sua morte. Mas seu apetite deseja isso. Alguns estômagos têm geralmente um apetite forte, por mais fraca que seja a digestão. E a maioria deles pode comer com apetite acima do dobro do que deveriam comer. E, ao contrário, alguns outros não desejam tanto quanto é necessário para seu sustento e devem ser instados a comer contra o apetite. 3. A maioria das pessoas saudáveis no mundo tem um apetite maior do que a natureza pode digerir e se matariam se satisfizessem seus apetites. Deus nunca deu ao homem seu apetite para ser a medida de sua comida ou bebida, mas para torná-lo grato a ele, o que a razão o leva a aceitar. O apetite do homem não é agora tão saudável e regular como era antes da queda, mas tornou-se mais rebelde e indisciplinado e doente como o corpo está, e, portanto, agora é muito mais inadequado para ser nossa medida do que era antes da queda. 5. Você vê isso até mesmo em porcos e muitas crianças gananciosas que logo se matariam se não tivessem a razão de outros para governá-los. O próprio veneno pode ser tão delicioso para o apetite quanto alimentos saudáveis. Alimentos perigosos podem ser tão deliciosos ao apetite quanto os mais saudáveis. De modo que é mais certo que o apetite não é adequado para ser a medida da alimentação de um homem. Segundo, é certo também que a sensação atual de bem-estar ou enjoo não é uma regra certa para julgar sua digestão ou sua medida, pois, embora alguns estômagos macios e relaxados fiquem doentes ou perturbados quando estão sobrecarregados ou excedem sua medida, ainda assim com a maioria não é assim. A menos que excedam a ponto de sujidade, eles não ficam doentes nem sentem qualquer dor no momento por menos excessos, mas apenas que o excesso vicia o corpo e o prepara para doenças gradualmente. Pode-se não sentir a doença por muitos anos, até que ela se transforme em alguma doença incurável, pois as doenças que são criadas por tanto tempo são normalmente muito mais incuráveis do que aquelas que vêm de acidentes e alterações repentinas em um corpo mais limpo. Portanto, dizer, sinto que não me faz mal e, portanto, não é um excesso, é o dizer de um idiota, que não tem nenhuma razão previsível e não resiste a um inimigo enquanto está se guarnecendo, fortificando e se armando, mas apenas quando se trata de golpes. É como aquele que entra em uma casa de pestilência e diz, sinto que não me faz mal, mas dentro de alguns dias ou semanas ele vai sentir isso. Como se o início de uma tísica não lhes fizesse mal, porque não a sentem, vivendo assim como um animal. Eles finalmente embrutecerão seus cérebros e também suas barrigas. Em terceiro lugar, é certo também que o costume e a opinião comuns não são uma regra certa. Não, certamente o costume e a opinião comuns são uma regra errônea, pois julgar pelo apetite tem levado os homens a tomarem o excesso pecaminoso como sendo apenas temperança. Todas essas são medidas falsas. Se eu tivesse a presunção de dar a vocês algumas regras para julgar uma medida correta, os médicos pensariam que fui além de minha vocação, e alguns deles poderiam se ofender com um desígnio que tende tanto a empobrecê-los. E aqueles que servem aos gananciosos verme, ficaria mais ofendido. Portanto, darei apenas estas sugestões gerais. A natureza se contenta com pouco,
Mas o apetite nunca se contenta até que tenha afogado a natureza. É a integridade do alimento que é mais conducente à saúde do que a quantidade. A natureza superará mais facilmente o dobro da quantidade de algum alimento leve e saudável do que a metade de alimentos grosseiros e pesados. 4. Pessoas ativas devem ter mais comida do que pessoas inativas. Os trabalhadores esforçados devem ter mais comida do que os trabalhadores fáceis, e estes mais do que os ociosos, ou estudantes, ou qualquer um que se mexa pouco. 6. Aquilo que perturba o estômago na digestão é muito ou muito ruim, a menos que com pessoas muito fracas e doentes. 7. Isso é demais ou ruim, o que o torna mais aborrecido para o estudo ou mais pesado e impróprio para o trabalho, a menos que alguma doença seja a causa principal. 8. Um corpo que por excesso já está cheio de impurezas deve consumir menos do que outro, para que a natureza tenha tempo de digeri-las e desperdiçá-las. 9. Todos devem trabalhar para conhecer as inclinações de seus próprios corpos e a quais doenças são mais propensos. Eles devem ter o julgamento de seu médico ou de alguma pessoa hábil para dar-lhes instruções adequadas às suas próprias inclinações e doenças particulares. 10. Os trabalhadores esforçados erram mais na qualidade do que na quantidade, em parte por pobreza, em parte por ignorância e em parte por apetite, enquanto recusam o que é mais saudável, se for menos agradável para eles. 11. Se me permite conjeturar, normalmente trabalhadores muito esforçados excedem em quantidade cerca de 1/4. Lojistas e pessoas de negócios mais fáceis normalmente excedem cerca de 1/3. Homens voluptuosos e outros que não têm trabalho duro geralmente excedem cerca de metade pela metade. E os mesmos homens geralmente excedem em variedade, custo, sabor e tempo, muito mais do que em quantidade, de modo que são glutões de primeira grandeza. Os filhos daqueles que não governam seus apetites, mas os deixam comer e beber tanto e quantas vezes desejarem, geralmente excedem mais da metade pela metade e lançam as bases das doenças e misérias de todas as suas vidas. Tudo isso é sobre a verdade, embora a barriga não acredite. Quando você já tiver se tornado sábio o suficiente sobre o que em medida, tempo e qualidade é mais adequado para a sua saúde, então não vá além disso por causa de qualquer importunação de apetite ou de amigos, pois tudo o que está além disso é gula e sensualidade em seu grau. Direção 8. Se você puder evitá-lo legalmente, não faça de sua mesa uma armadilha de tentação para si mesmo ou para os outros. Eu sei que um apetite ganancioso fará de qualquer mesa que tenha apenas o necessário uma armadilha para si mesma. Mas não se tornem desnecessariamente demônios ou tentadores para si mesmos ou para os outros. Para a qualidade, não exagere no apetite, a menos que seja para alguns estômagos fracos e destemperados. A melhor comida é aquela que deixa para entrais na boca, nem uma repugnância incômoda, nem um apetite ansioso por mais pelo sabor. Mas como é o pão, isso deixa o paladar com uma moderação indiferente. As invenções de pratos novos e deliciosos apenas para agradar o apetite é a gula, convidando a uma gula ainda maior, excesso de qualidade, convidando ao excesso de quantidade, objeção. Mas você dirá, serei considerado mesquinho ou sórdido e repreendidó pelas minhas costas, se minha mesa for adequada apenas para os moderados. Resposta. Esta é a defesa do orgulho pelo pecado da gula. Em vez de ser criticado por deuses do ventre ou pessoas ignorantes e carnais, você pecará contra Deus e preparará um banquete ou sacrifício para Baco ou Vênus. Os antigos cristãos foram dilacerados por bestas, porque não lançaram um pouco de incenso no fogo do altar de um ídolo.
Mas você alimentará tantas barrigas de ídolos com tanta liberalidade para evitar a censura? Eu não disse a você que a gula é um vício irracional? Pessoas piedosas e moderadas falarão bem de você por isso. E você considera mais o julgamento e a estima dos deuses do ventre? Objeção. Mas não é apenas pessoas desregradas e luxuosas que eu quero dizer. Não tenho tal em minha mesa, mas será motivo de calúnia até para as pessoas boas e sóbrias. Resposta. Eu lhe disse que a gula se tornou um pecado comum, e muitos são contaminados com isso pelo costume, que de outra forma são bons e sóbrios. Mas devem, portanto, ser deixados como incuráveis? Ou eles devem tornar todos os outros tão ruins quanto eles? E todos nós devemos cometer aquele pecado que algumas pessoas sóbrias tendem a favorecer? Você suporta sua censura sobre opiniões diferentes na religião e outras questões de diferença. Então por que não aqui? Os Quakers podem ser testemunhas contra você, que enquanto correm para o extremo oposto, podem suportar as mais profundas censuras de todo o mundo sobre eles. E você não pode, por honesta temperança e sobriedade, suportar as censuras de algumas pessoas destemperadas ou culpadas que são de outra opinião? Certamente nisso eles não são pessoas temperadas. Quando imploram por excessos e iscas de sensualidade e intemperança. 2. Para a variedade também. Não faça de sua mesa uma armadilha desnecessariamente. A variedade desnecessária e o prazer dos alimentos são os grandes instrumentos do diabo para atrair os homens à gula. Eu não gostaria que pessoas boas fossem seus cozinheiros ou fornecedores. Quando o próprio apetite brutal começa a dizer de um prato, já chega. Então, vem outro para tentá-lo a mais excessos, e outro depois disso para tentá-lo a ainda mais excessos. Tudo isso que eu disse tem o julgamento simultâneo de médicos que condenam a plenitude e a variedade como os grandes inimigos da saúde e berçários de doenças. E não é o julgamento simultâneo dos médicos mais valioso sobre questões de saúde do que suas opiniões ou apetites particulares. No entanto, quando a doença requer variedade, então é necessário. 3. Não fique muito tempo sentado à mesa, pois além do pecado de perder tempo, é apenas a maneira de engolir um pouco e depois um pouco mais. Aquele que seria moderado se sentasse apenas um quarto de hora, o que normalmente é suficiente. Se fartará quando tiver a tentação de meia hora, o que é suficiente para o entretenimento de estranhos. Muito mais quando você deve ficar sentado por uma hora, o que é sempre demais. Embora comer rápido não seja saudável, uma alimentação sóbria pode satisfazer a natureza em pouco tempo. Certifique-se de que suas provisões não sejam mais caras do que o necessário, embora eu saiba que deve haver uma diferença permitida para pessoas e horários, mas cuide para que nenhum custo seja concedido desnecessariamente. Que a razão sóbria e não o orgulho e a gula julgue a necessidade. Costumamos chamá-lo de rico glutão, em Lucas 16, que se alimentava suntuosamente todos os dias. Não se diz que ele comia mais do que os outros homens, mas que se alimentava suntuosamente. Você não pode responder confortavelmente a Deus para gastar na barriga o que poderia fazer mais bem de outra maneira. É um pecado horrível gastar tal reserva de riqueza desnecessariamente sobre a barriga, como normalmente é feito. A dieta mais barata geralmente deve ser preferida. Objeção. Mas o escândalo da cobiça deve ser evitado, assim como a gula. As pessoas dirão que tudo isso é feito apenas por uma mente miserável, cobiçosa e mesquinha. Resposta 1. É mais fácil suportar a censura do homem do que o desagrado de Deus. 2. Nenhum escândalo deve ser evitado incorrendo em pecado. Com pessoas temperadas, seu excesso é muito mais escandaloso. Eu vou te ensinar uma cura para isso na próxima direção. Objeção.
Mas e se eu colocar variedade e fartura na minha mesa? Os homens não podem escolher se vão comer demais? Você acha que os homens são porcos que não sabem quando têm o suficiente? Resposta: sim, vemos por certa experiência que a maioria dos homens não sabe quando tem o suficiente e é glutão. Não há um entre muitos, mas é muito mais propenso a exceder do que a faltar. Muitos pecam pelo excesso, pois todo aquele que peca comendo pouco. O pecado é um assunto tão pequeno para você que você colocará armadilhas diante dos homens e depois dirá que eles podem cuidar de si mesmos. Assim, os homens podem escolher se vão para um bordel e, no entanto, é um pecado convidar homens para eles. Você vai desculpar o diabo por tentar Eva com o fruto proibido, porque ela pode escolher se quer se intrometer com ele? O que é isso em sua mesa, que é preparado propositadamente para a tentação do apetite, e é adequado para atrair os homens à glutonaria e ao excesso, e de forma alguma é necessário? Ai daquele que põe uma pedra de tropeço diante do cego, que nenhum homem ponha uma pedra de tropeço no caminho de seu irmão. É a maldição dos ímpios, que a mesa deles se torne uma armadilha e uma pedra de tropeço. E foi o pecado de Balaão que ele ensinou Balaque a tentar Israel, ou colocar uma pedra de tropeço diante deles. Direção: resolva. Doar o custo de tais supérfluos aos pobres, ou algum outro uso de caridade, para que não se torne um sacrifício para o estômago. Que os usos maiores e mais necessários sejam atendidos primeiro. Não é hora de você saciar seu apetite e chafurdar em excesso, quando tantos ao seu redor carecem até mesmo de roupas e pão. Se você assim der aos pobres tudo o que poupa de alimentar a sua própria glutonaria e a dos outros, então ninguém pode dizer que sua economia é por mesquinhez e cobiçosa. E assim, essa reprovação é retirada de você. O preço de um banquete comprará pão para muitos pobres. É um pequeno agradecimento a você dar aos pobres algumas sobras, quando suas barrigas são saturadas pela primeira vez com tanto quanto o apetite desejado. Isso não lhe custa nada. Até um porco deixará isso para outro, o que ele não pode comer. Mas se você beliscar um pouco a sua carne, ou negar a si mesmo e viver com mais parcimônia para que você possa ter mais para dar aos pobres, isso é realmente louvável. Direção 10. Não persuadir ninguém a comer mais quando não há necessidade, mas ao invés disso, ajudem-se uns aos outros contra a gula, por meio de discursos oportunos sobre a pecaminosidade da gula e da excelência da temperança, e por vigílias amigáveis sobre e advertindo uns aos outros. Satanás e a carne e suas iscas inevitáveis são tentações fortes o suficiente. Não precisamos, por bondade pecaminosa, acrescentar mais. Direção 11. Quando você sentir seus apetites ansiosos, verifique-os pela razão e pela consciência e resolva que seus apetites não serão satisfeitos. A falta de resolução mantém a tentação. Se você resolvesse de uma vez, você ficaria quieto. Mas quando o diabo o encontra cedendo, vacilando ou indeciso, ele nunca lhe dará descanso. Quando você se sentar para jantar com um governante, observe bem o que está diante de você e coloque uma faca em sua garganta, se você for dado à gula. Não deseje suas iguarias, pois essa comida é enganosa. Provérbios 23, 1, 3. Coloque uma faca em sua garganta, isto é, ameace-se com moderação. Mantenha a resolução e o poder da razão. Direção 12. Lembre-se do que é o seu corpo e o que será em breve, e quão repugnante e vil será no pó. E então pense até que ponto tal corpo deve ser mimado e satisfeito, e a que preço. Não pague muito caro por um banquete para vermes. Olhe para a sepultura e veja qual é o fim de tudo, de todas as suas comidas e bebidas agradáveis, de toda a sua tarifa maravilhosa e cara.
Você pode ver ali os crânios lançados e o feio buraco daquela boca que devorou tantos pedaços doces e deliciosos. Mas não resta nada do prazer disso agora. Oh, espantosa loucura, que os homens podem tão facilmente, tão ansiosamente, tão obstinadamente desperdiçar seus bens, negligenciar suas almas, desagradar a seu Deus e, com efeito, até mesmo vender suas esperanças no céu. Por um prazer tão pequeno e sórdido como o prazer de tal pedaço de carne que em breve terá um fim tão vil, valeu a pena tanto cuidado, labuta e custo, e o abandono de sua salvação para mimar aquele corpo um pouco, que em breve deve ser uma carcaça tão repugnante? Parece-me que a visão de uma caveira ou de um túmulo faria você olhar para a gula e o luxo como loucura. Um funeral é um lugar mais seguro para você do que um banquete. É melhor ir a uma casa de luto do que ir a uma casa de festa, pois a morte é o destino de todo homem. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7:2 Davi diz sobre os ímpios: não me deixe comer de suas iguarias, mas deixe o justo me ferir e me repreender. Salmo 141:4. Uma coisa tão perigosa é festejar mesmo entre amigos, onde por si só é lícito, que Jó pensou que era uma época para seus medos e sacrifícios. Os filhos de Jó costumavam se revezar em festas em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para comia e bebia com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava purificá-los. De manhã cedo, sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Este era o costume regular de Jó. Jó 1:4-5, direção 13. Vá às casas dos pobres algumas vezes e veja com que provisões eles vivem e quanto tempo eles passam à mesa. E então pense se a comida deles ou a sua tende mais para a mortificação das concupiscências carnais. Se o deles não será tão doce quanto o seu no final, e se meras riquezas deveriam fazer uma diferença tão grande em comer e beber entre eles e você. Eu sei que onde eles carecem do que é necessário para a sua saúde, é lícito que você os exceda e seja grato, mas não para esquecer suas necessidades, nem para transformar sua abundância em excesso. A própria visão, de vez em quando, da comida e do modo de vida de um homem pobre faria bem a você. Ver afeta mais do que ouvir dizer. Direção 14. Olhe para os antigos cristãos, os padrões de temperança, e pense se a vida deles era como a sua. Eles estavam muito em jejuns e abstinência, e estranhos à gula e ao excesso. Eles eram tão propensos ao excesso de abstinência, em vez de excesso de comida, que muitos deles viviam em ermos ou celas, em raízes ou em pão e água, de cuja imitação, de maneira formal e hipócrita, veio o enxamês de frades que estão agora no mundo. E você vai elogiar sua santidade e temperança, e ainda assim estar tão longe de qualquer imitação séria deles, que você, em glutonaria e excesso, se oporá diretamente contra eles. Eu agora detectei o quão odioso é este pecado da gula, e disse a você, se você estiver disposto, como você pode evitá-lo melhor. Se tudo isso não servir, mas houver qualquer pessoa profana entre vocês, como Esaú, que por um pedaço de comida vendeu seu direito de primogenitura, Hebreus 12:16, que pelo prazer de sua garganta venderá a sua alma, deixe-o saber que Deus tem outro tipo de cura para isso. Ele pode jogá-lo na pobreza, onde você será um glutão apenas no desejo, mas não terá nada para satisfazer seus desejos. Ele pode em breve lançar você nessas doenças, que farão você detestar sua comida agradável e desejar ter a comida e o apetite do homem pobre, e fazer você dizer de todas as iscas de sua sensualidade: não tenho prazer nelas. Eclesiastes 12:1. O caso será alterado com você,
quando toda a sua riqueza, amigos e grandeza não puderem manter sua carcaça mimada da corrupção, nem proporcionar à sua alma um conforto igual a uma gota de água para refrescar sua língua, atormentada nas chamas do desagrado de Deus. Então, todo o conforto que você pode obter de Deus e da consciência será apenas esta triste lembrança. Lembre-se de que em sua vida você recebeu suas coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas ruins. Mas agora, ele é consolado aqui e você está em agonia. Lucas 16:25. Agora escutem, vocês ricos, chorem e lamentem por causa da miséria que está caindo sobre vocês. Vocês viveram na terra em luxo e autoindulgência. Vocês engordaram no dia da matança. Tiago 5:1. Entanto, depois de tudo isso, devo lembrá-lo de que você não deve cair no extremo contrário. Não coloque mais religião na abstinência externa e jejuns do que deveria. Conheça sua própria condição e até que ponto jejuar ou comer é realmente uma ajuda ou um obstáculo para você naquelas coisas maiores que são seus fins. E até agora, use-os. Um corpo fraco deve ser cuidadosamente apoiado. Um corpo indisciplinado deve ser cuidadosamente subjugado. Os mesmos remédios não servem para doenças e enfermidades contrárias. Pensar, como os católicos, que abster-se de carne às sextas-feiras e saciar-se com peixe e outros alimentos é aceitável a Deus, ou que apenas abster-se tantas horas em uma semana e satisfazer seu apetite em outras ocasiões é meritório, ou que a abstinência de comida provará que você é santo sem abstinência de pecado. Tudo isso é um erro auto-ilusório. Tampouco você deve levantar muitos escrúpulos desconcertantes sobre tudo o que você come ou bebe, sem edificação, mas apenas para sua irritação. Mas, com temperança alegre, preserve sua saúde e subjugue seus apetites carnais. Amém.